A gastrite tem como agente infeccioso uma bactéria que ataca exclusivamente a mucosa gástrica dos humanos. Tal bactéria leva o nome de Helicobacter pylori ou apenas H. pylori. H. pylori é um bacilo gram-negativo, pois possui uma parede celular complexa, de superfície lisa e extremidades arredondadas, com uma morfologia homogênea e espiralada, além de ser uma bactéria móvel e microaerófila. A H. pylori apresenta um tamanho aproximado de 0,5 micrômetros de largura e 3 micrômetros de comprimento. Ela apresenta também de 4 a 6 grandes flagelos que facilitam sua motilidade para adentrar na cavidade do estômago e na sua aderência à mucosa gástrica. A H. pylori utiliza de algumas técnicas para possibilitar sua sobrevivência, como a produção de urease, uma enzima capaz de transformar ureia em bicarbonato e amônia, o que torna o meio menos ácido. Alguns estudos apontam que pelo menos 50% da população possui a bactéria em seu organismo, porém, a grande maioria provavelmente nunca apresentará alterações causadas pela bactéria, e o motivo, porque alguns apresentam e outros não, ainda não é muito claro. Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Essa alteração pode ser provocada por diferentes fatores. As principais causas são consumo de bebidas alcoólicas, infecção pela bactéria Helicobacter pylori, ou então pode ser do tipo gastrite autoimune, onde o próprio corpo causa gastrite. Os principais sintomas da gastrite são indigestão, queimação, azia, náuseas, vômitos, dores abdominais. A bactéria H. pylori se instala debaixo da camada produtora de muco e libera enzimas que irritam a camada, a enfraquecendo, fazendo o ácido do estômago machucar o próprio estômago, provocando a gastrite. Como se transmite a gastrite? Existem formas de gastrite como crônica, aguda e autoimune. A gastrite atrófica autoimune é associada como anticorpos contra células-chefes que libertam precursores de enzimas, células do estômago que segregam ácido gástrico e fatores intrínsecos. A gastrite é a inflamação que pode ser aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Essa alteração pode ser provocada por diferentes fatores. A doença pode ser aguda, que surge de repente, ou crônica, quando o processo inflamatório se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlada. As principais formas de se contaminar com a bactéria são com alimentos contaminados, falta de higiene e contato com fezes infectadas. Epidemiologia da gastrite. A infecção pela bactéria Helicobacter pylori atinge cerca de 50% da população mundial e está relacionada à gastrite clínica sintomática e perda de acidez gástrica. Nos países industrializados como os Estados Unidos, cerca de 20 a 50% da população podem ser infectadas com essa bactéria, e as taxas de infecção são mais elevadas em áreas com falta de saneamento e de maior densidade populacional. Essas taxas podem ser superiores a 80% em alguns países em desenvolvimento, como no Brasil. De 80 a 90% da população são portadores da bactéria, é um dado bem alarmante comparado à média mundial. A infecção por essa bactéria apresenta distribuição universal, já que a epidemiologia do agente varia tanto na taxa de prevalência da bactéria como na distribuição geográfica. Nos países industrializados, a taxa de incidência da infecção em crianças é de 1,9% nos Estados Unidos, 1,1% no Japão, 2,7% na Inglaterra e 0,3% na Finlândia. Em países em desenvolvimento, como a Tailândia, a taxa de incidência é significativamente maior, atingindo índices de até 5% ao ano. O tratamento ele só é indicado para pacientes que tenham a evidência de infecção ativa e o diagnóstico ele pode ser por via de endoscopia, teste de respiratório com ureia marcada e o exame de fezes que faz a identificação do antígeno. Normalmente são usados esses 3 fármacos, o omeprazol, claritromicina e o amoxicilina. O tempo de uso varia por paciente, que pode ser de 7 a 14 dias, mas pode ser estendido de acordo com o quadro do paciente. Também é indicado uma dieta associada, que seria a ingestão de vegetais, carnes brancas, evitando molhos, frituras e alimentos industrializados. Como forma de prevenção, nós devemos evitar o compartilhamento de copos e talheres com outras pessoas,
lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro, lavar bem os alimentos antes do preparo e ingerir água que tenha passado por tratamento.